Opa, estamos começando aqui mais um Empreende Show, edição especial. Hoje é Empreende Show delas. Por isso que eu estou aqui com a Regina. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Obrigado Denis. por estar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. E com a Ana Paula do Nascimento Félix. Paula, que legal que você está aqui com a gente. É um grande prazer, uma grande honra ter você aqui no Empreende Show. Eu que agradeço, Denis, Regina, pelo convite e estar podendo, falar um pouquinho sobre minha trajetória para vocês. Legal. Uma coisa que eu acho muito legal é que sua trajetória empreendedora é muito bacana e você é a pessoa que eu conheço que mais entende de monitoramento, segurança eletrônica, rastreamento. Vamos falar sobre tudo isso aqui hoje, né? Vamos, sobre tudo isso e mais um pouquinho. Isso aí. Uma baita empreendedora com a gente hoje, né, Regina? Com certeza. Bom, Ana Paula, estamos muito contentes de você ter aceitado o nosso convite. Você, além de ser uma grande empreendedora, é uma amiga aqui, nossa, aqui da Cell Mulher, que vem participando com a gente em toda a nossa trajetória. Vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre como é que você foi parar na Anjo Azul. Conta um pouquinho sobre o que aconteceu, como é que você chegou na Anjo Azul. Conta pra gente um pouquinho disso. Olha, eu vou ter que voltar um pouquinho, tá? Porque a gente tem que começar a história de algum jeito. De algum jeito. Só um pouquinho, até porque são mais de 18 anos, já é isso? São. Ao todo, em São Paulo, eu estou há 22 anos. Legal. Em São Paulo, né? Legal. A minha família toda, ela é do interior, né? De São Paulo, da cidade de Martinópolis. Martinópolis, grande Martinópolis. Isso. 600 quilômetros daqui. É um pulinho. Só um pulinho, né? E eu, desde cedo, né, sempre procurei empreender em tudo que eu tocava, né? Tá. Gosto de desafios, né? E aí, quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, o meu tio, ele me fez um convite, né? E falou, olha, se prepara, estuda, né? Que, se caso for a sua vontade, eu te levo para São Paulo comigo para poder trabalhar comigo. Legal. Né? Legal, bacana. E assim eu fiz, né? Me preparei, fiz um curso técnico de ciências contábeis, né? Me formei técnica e aos 21 anos eu cheguei nele e falei, Sr. Oswaldo, estou pronta para ir. Boa. Né? E aí eu peguei, vim para São Paulo com ele. Meu primeiro trabalho assim de carteira registrada foi na Alarmes Brasil, uma Legal. empresa onde ela me deu N, né, oportunidades. Eu construí toda a minha carreira baseada nela, em todas as oportunidades que ela me ofereceu. Ali eu fiz faculdade, depois eu me tornei bacharel em ciências contábeis, né? E fui passando ali por setores, né? E fui me especializando cada vez mais dentro de cada um deles. Só para não perder a oportunidade, porque assim, quem é de Osasco conhece muito bem Alarmes Brasil, ou o seu Oswaldo também, que é uma figura fantástica, né? Não pode deixar de perder a oportunidade de mandar um abração para o seu Oswaldo. Ele que teve uma conexão muito grande com a associação comercial aqui, muito antes, inclusive, de eu entrar. Né? Aqui a associação já foi cliente do Alarmes Brasil. Sim. Então é uma história muito bacana que tem na cidade de Osasco também. Sim, o seu Oswaldo, ele sempre, assim, todas as empresas do grupo que nós abrimos, ele faz questão. Primeira coisa, associa na associação. Né? É muito importante. Hoje, em todos os nossos negócios, a primeira coisa que a gente faz é verificar como está o score do cliente, Perfeito. Qual o histórico dele. E hoje a gente usa a associação para isso. Olha Legal. que beleza. Olha a propaganda. Sabe a decisão do seu Oswaldo e sua de continuar. Muito bom. Mas continua, daí você na sua história passou, fez faculdade, tudo, estando aqui no Alarmes Brasil. Isso, fizemos faculdade, fiz faculdade, fui procurando crescer cada vez mais para me preparar para o futuro. Né? Porque era algo que eu queria, por mais que eu pudesse empreender dentro do CLT, que ele me dava toda essa liberdade, assim, para mim como para todos os funcionários, né, de dar o meu máximo, de querer crescer em cada segmento ali que eu passava dentro da empresa, né? Foi surgindo várias outras oportunidades e eu fui agarrando todas elas, né? Com bastante profissionalismo, que eu acho que é o que é mais importante, né, dentro de uma empresa, né, a gente ser profissional, sim. né?
E ensinando também, porque depois que você aprende, eu acho que é função nossa ensinar e passar ao próximo tudo aquilo que a gente aprende. Até para poder alçar novos voos, né? Exato. Porque você tem que deixar alguém preparada para assumir o seu lugar, para que você possa ir para os novos voos. E foi assim que eu consegui ir para os novos empreendimentos, novos projetos, investir mais tempo em outras coisas. E como contadora, você nunca trabalhou, então? Não. Você fez técnico em contabilidade e depois você fez ciências contábeis. São 6 anos de contabilidade e eu nunca atuei assim na área. Não. Mas você sabe... Curso aplicado ao seu negócio, né? Exatamente, sempre mas você usei. Sabe que esse tipo, a contabilidade, ela te dá uma base, né? Para você coordenar toda a administração do empreendimento que você está focado, né? Porque a gente enxerga muito isso nos empreendedores, né? A dificuldade de entendimento com relação eu aqui e a contabilidade lá. Não existe uma relação muito saudável. Seja que o ideal é que seja tudo muito juntinho. Exatamente, né? Exatamente. E você acha que com essa base contábil, com essa base de entendimento de como conduzir as contas, isso deve ter facilitado bem a sua trajetória, né? Com certeza. Eu, assim, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu falei assim, porque vou ser sincera, eu fiz porque era algo que ele me falava que a empresa precisava. Tá. E ele tinha um sonho de ter uma contabilidade própria. Então, eu falei assim, então, essa é a minha oportunidade. Legal. Então, vamos lá, né? E aí eu comecei a fazer. Só que no decorrer da faculdade, os Ciências Contábeis, ele passa por tudo. Por tudo. Então, você conhece um pouco do administrativo, você conhece um pouco da contabilidade em si, um pouco de direito, de RH. Então, assim, ela é uma faculdade completa, né? Você conhece um pouco de cada setor ali da empresa. Porque ela é o final de tudo, né? Exato. É a resposta, se está dando lucro, se está dando prejuízo, se é algo que tem que continuar ou até que se tem que parar. Perfeito. Né? Bom, considerando que você hoje atua numa empresa de monitoramento de segurança, né? Você tem uma base para fazer o monitoramento interno da empresa. Mas vamos entrar nesse assunto do monitoramento, da segurança. Conta um pouquinho para a gente o que é esse universo, Paula. Olha, no começo, né? Enquanto eu estava na parte administrativa, era algo mais tranquilo. Né, porque é algo que eu dominava, que eu tinha feito faculdade, e aí vinha só as próximas etapas. Quando houve o fechamento, né, a venda da carteira da Alarmes Brasil, né, que ela foi vendida em 2012 para o grupo Taico, né, grupo ADT. E nesse processo foi aonde eu pude, no caso, ter a oportunidade de empreender juntamente como sócia do seu Oswaldo. Aí eu me tornei sócia da Anjo Azul. E aí começou um novo desafio para mim, porque eu entendia tudo sobre a parte administrativa. Sim. Mas e a parte técnica? Né? Perfeito. Porque aí você começa o monitoramento, a terceirização, que é o que nós fazemos hoje dentro da Anjo Azul, você tem que ter esse conhecimento técnico. Sim. E é onde eu fui em busca de todos esse conhecimento. No começo, eu tive algumas barreiras, né? Porque o monitoramento, o ramo de segurança, ele é um ramo muito masculino. Sim. É verdade. Né? É muito mais homens do que mulheres. Sim. Né? Então, eu tive a primeira barreira a ser rompida foi essa. Né? Será que ela, como mulher, ela tem o mesmo conhecimento que um homem? Sim. No entanto, que a minha equipe, né, que eu dedico também todo o sucesso da Anjo Azul hoje à minha equipe, que me apoia, que está ali comigo e que nós crescemos juntas, né, a elas também, que elas também são compostas, né, uns 70% de mulheres também, a minha parte equipe. Técnica, que legal. A Anjo Azul a parte do monitoramento, tá? E que elas têm esse conhecimento técnico, porque elas têm que orientar os técnicos, têm que orientar os clientes, e a gente tem que ter essa bagagem. Legal. Então, eu comecei a fazer cursos,
fazer treinamentos, conhecer sobre produtos, né? Que era algo que eu não precisava antes. Sim. E que aí eu passei a ter essa necessidade de ter esse aprendizado. E aí você foi mais para o comercial, então, e menos no administrativo. Exatamente. Preparei as pessoas para o administrativo e foquei mais no comercial, né? Hoje eu sou mais do comercial da Anjosu e a parte de estratégia do que propriamente o administrativo. Porém, tudo passa pela minha mão, mas de uma forma mais resumida, mais prática, né? Legal. Deixa eu só voltar um pouquinho. Sim. Na ocasião em que vocês venderam a Alarmes Brasil para o Grupo Tyco, que é a ADT, né? Sim. Aquela operação é a operação de uma empresa que faz instala o alarme e tudo mais. Sim. Porque daí você falou da Anjo Azul, que é uma terceirizadora, é isso? Isso. Então, explica pra gente qual é exatamente o papel da Anjo Azul nesse mercado de monitoramento. Porque uma coisa que a Alarmes Brasil fazia, que é o que vocês venderam, e outra coisa que a Anjo Azul fazia e faz até hoje com maestria, por sinal, né? Exatamente. Como é que funciona o trabalho da Anjo Azul? Tá. A Anjo Azul ela foi construída com base em ser uma empresa de terceirização. Certo. Tá? Então, assim, naquela época, já desde aquela época, a Alarmes Brasil vendia, instalava e a Anjo Azul monitorava. Perfeito. Ela foi construída para isso, para atender empresas do ramo de segurança que, no momento, não desejavam ter uma central própria. Não tem estrutura para né, isso. Para isso também. E aí ela foi construída nesse sentido. Perfeito. Para poder atender essas empresas. E ela atendia a Alarmes Brasil e outras, né, da região. Porque ela atende a nível nacional. Nacional? Nacional. Como é que vocês conseguem monitorar tanta coisa? A tecnologia nos facilitou muito, né? Porque tudo é através de GPRS, internet, sinal de telefonia. Então, é dessa forma que chegam os eventos para nós. Perfeito. E nós vamos fazendo todas as tratativas. Então, eu tenho clientes no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maceió. E o monitoramento da Anjo Azul só focado em alarmes residenciais, de indústria, ou se vocês também estão no segmento de varejo? Nós atendemos qualquer cliente, não importa, desde uma residência até uma indústria, né? Um supermercado, um shopping, tudo. qualquer coisa. O que o nosso cliente for lá instalar o alarme e chegar o evento para nós através de um... E aí, mas isso, o cliente ele recebe em tempo real a resposta do evento que aconteceu? Como é que funciona essa parte? Sim, nós temos nosso sistema, ele tem um aplicativo, né? E tudo que nós fazemos dentro da central, esses eventos são reportados para o cliente. Tá. Assim que eles são fechados, eles já chegam para o cliente. O cliente, no seu caso, são as empresas que fazem a instalação. Exatamente. E daí ele que vai reportar E ele pro cliente reporta final. para o cliente final dele. Vamos supor, se você quiser abrir a Regina Security, Vamos lá, Regina. você pode usar o monitoramento da Anjo Azul. E Exatamente. é fantástico isso, porque faz com que a Regina Security não precise se dispor de um valor enorme para a implantação de um sistema de monitoramento, que, via de regra, é muito caro. E precisa de eu acho, tá? Tô supondo, né? Você tem que ter tecnologia e tem que ter gente muito boa também para garantir que funcione muito bem, né? E 24 horas. 24 horas. Então, eu estou te perguntando, né? Porque quando você vai para o segmento de varejo, existem várias ferramentas disponíveis que fazem monitoramento das tratativas dentro do ambiente do supermercado. Você tem o monitoramento do caixa, você tem o monitoramento da entrada dos equipamentos, você tem monitoramento de todos os processos. Depende do nível de monitoramento que o cliente queira, do nível de segurança, né, que o cliente queira instalar. E a gente tem uma empresa que é parceira nossa lá de trabalho, e eles têm um sistema de monitoramento para o caixa do supermercado. Tá. Menina, parece cada coisa. Imagina. Você não acredita as coisas que acontecem no ambiente de caixa. Por isso que eu estou te perguntando, né? Esse segmento de varejo é um segmento muito carente no sentido do monitoramento dos eventos que acontecem relacionados à movimentação de produtos, esse tipo de coisa. É um segmento bem interessante. Eu costumo dizer assim, Regina, que a gente tem nós temos que atender a necessidade do cliente. Né? Então, assim como existem projetos mais arrojados, de detalhes minuciosos, né? Como também você pode ter um sistema de segurança, simplesmente, um exemplo, esse ano, né, a minha casa,
a gente recebeu, né, a minha filhinha mais nova, uma cachorrinha, né? E a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Vamos pôr uma câmera que eu pudesse ter um áudio, que eu tivesse ter voz, tudo ali onde ela fica, porque a gente fica muito tempo, né, fora de casa. E aí a gente quer saber se ela está bem, se ela está comendo, né, se está latindo muito, tudo que tiver acontecendo. Então, você vê, não foi por causa de um roubo, não foi por causa de uma outra necessidade, simplesmente para ver o bem-estar dela. Né, como que está acontecendo. E assim existe para todos os segmentos, né? Para você poder olhar o seu filho, um idoso, né? Até mesmo para um exemplo assim, você saber, igual, como eu tenho alguns outros negócios, né? Então, eu quero saber se o funcionário, 7 horas da manhã, já está lá, já foi trabalhar. Chega um pop-up para mim informando que já houve o desarme daquele local, e eu sei que o funcionário já está lá, posso ficar tranquila. Né? Então, depende da necessidade do cliente. Porque hoje em dia não é simplesmente mais o alarme como era antigamente, que é para o roubo. Não. Hoje em dia ele é usado para o que for necessário na vida do bem-estar da pessoa. Monitorar qualquer tipo de operação. Sim, qualquer tipo de operação. Mas acho que a segurança relacionada ao roubo, eu acho que ela ainda é o principal nicho para esse tipo de negócio, não é? Sim, sim. O pessoal fica muito preocupado com isso. Fica muito preocupado. Mas abrangiu mais do que era na época, né, anteriormente, do que é agora, né? Ainda mais com as inteligência artificial que está vindo embarcada nos novos produtos, né? Hoje a casa inteligente, dá para fazer N coisas. Mundo, né? E tudo controlado aqui no celular. Tudo controlado no celular. Controlado no celular. Muito legal. E que se não bastasse tudo isso que você faz lá na Anjo Azul, você ainda encontra tempo para fazer outras coisas, é isso? Um pouquinho. Conta pra gente sobre como é que surgiu a ideia de ir para a brinquedoteca e montar uma brinquedoteca. Isso foi, acho que, um segmento assim bem diferente, né, do segmento de monitoramento, de segurança, né? Fala pra gente. Sim, essa oportunidade ela surgiu o ano passado, né? O meu sócio, o Fernando, né? Ele sempre teve esse sonho de abrir a brinquedoteca e eu fui convidada para fazer a parte administrativa dela. Era algo que eu ia conseguir conciliar, né? Até mesmo porque cada segmento que eu participo, geralmente, assim, eu treino uma pessoa para poder fazer aquelas funções e eu fico mais na parte administrativa, né? Dos fechamentos, dos acompanhamentos, do que é necessário naquela empresa. Legal. Você é uma empresária multissetorial, né? Claro que o foco é Anjo Azul, mas desse tempo que você passou, a experiência que você já teve, o que é mais interessante para você? Claro, você focando no seu próprio retorno financeiro, de satisfação e tudo mais, como empreendedora. É você diversificar bem as atividades para poder garantir que no momento de crise de um você tem outro para compensar? Ou seria você especializar mais em um que possa dedicar todo o seu esforço e atenção? Olha, dentro das experiências que eu tive, eu já tive algumas que eu tive que, inclusive, abrir mão delas, porque eu vi que não era o momento de continuar ali, né? Uma delas que eu tive que abrir mão dela ano passado foi que eu tive que decidir, né, entre dar mais atenção para minha filha ou continuar com a empresa. Né? Aí é uma decisão que... Você já era sócio da Anjo Azul quando você teve a Cristal? Na verdade, foi bem na transição. Né? Cristal nasceu em 2010 e em 2012 eu entrei para a sociedade da Anjo Azul. Então foi no momento tudo no mesmo momento ali. Mas é aquilo, oportunidades ela passa e você tem que tomar uma decisão. Sim. Ou você enfrenta... Ou ela passou, né? E aí, Paula, como foi esse momento assim de você... que isso é uma pauta que a gente sempre discute nos eventos da Ação Mulher, quando a gente fala da mulher empreendedora, né? Que a mulher, ela nem sempre ela consegue escolher o ambiente, a carreira que ela vai seguir. Muitas vezes ela vai nessa direção porque ela tem uma necessidade financeira, então ela vai fazer o que ela sabe fazer.
né? Nesses tempos de hoje, né, existe muito aquela discussão que a mulher tem, aquele pensamento: eu vou seguir a carreira profissional ou eu vou seguir a carreira familiar, né? Vou ter família, né? Então, como é que foi esse momento para você? Porque, queira ou não, quando você... Eu digo que existe a mulher antes de ter filho e a mulher depois que ela tem filhos, certo? Sim, certo. Eu pelo menos para mim, foi dessa forma a trajetória, né? Isso valeu para mim também. Porque a gente acha que é uma super mulher, né? Que você pode fazer tudo, né? E que aí, de repente, aparece a maternidade e você fala: meu Deus, o que eu faço agora? E tem que tentar conciliar, porque a gente tem o desejo de continuar crescendo profissionalmente, Sim. mas você também tem aquele instinto maternal de ser mãe, cuidar do filho. Como é que você conduziu tudo isso? Olha, assim, eu sempre fui uma pessoa muito prática e objetiva, né? Desde jovem, assim, eu sempre coloquei a minha carreira em primeiro lugar, né? A priori. E depois que eu me casei, isso foi mudando. Tá. Né, nos meus pensamentos, isso foi mudando, e aonde veio aí o desejo da maternidade, né? Passei por um certo processo inicial na minha primeira gravidez, que eu tive um aborto espontâneo. Aquilo foi muito, assim, marcante para mim, mas o trabalho me fez... aí que eu foquei, depois do acontecido, no trabalho, e eu falei assim: não posso me deixar, né, me deprimir, e novas oportunidades vão surgir. E aí eu entendi, né? Trabalhei o meu eu e falei assim: não, vamos focar. E aí continuei tentando, né, a ser mãe ainda. Demorou mais 1 ano e meio por aí para mim poder conseguir me engravidar novamente. Aí todo o processo que a gente tem que aguardar, sim, né, tudo certinho para que não corra o risco. E aí, de repente, veio a Cristal, né? E para mim foi assim, aquela vontade, aquele desejo, aquele sonho realizado. E quando eu me vi tendo que me afastar da empresa, né, foi algo que eu fiquei: meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir largar lá para poder realizar esse sonho aqui? Falei: mas agora não tem jeito, né? Ela já está aqui, eu vou ter que largar. Sim. Mas eu sofri em ter que largar ali, porque na época era Alarmes Brasil ainda, era uma empresa com 130 funcionários, uma empresa super grande, e a gente tinha aquela coisa, aquele apego, né? Mas o meu maior sonho já estava ali, né? E ela ia precisar de toda a minha atenção, de toda a minha dedicação, né? Mas eu sempre tive muita sorte, porque eu pude contar, né, com todo o apoio da família do meu marido. Legal. Né, porque a minha família fica no interior e a família do meu marido é daqui. Então, a minha sogra, a dona Eunice, seu João, foi assim, meus segundos pais que cuidaram da minha filha como se fosse eu. Que bom. Então, depois que passou o processo, né, da licença maternidade, aí eu pude contar muito, muito com eles, né? Só que aí eu tive que abrir mão, né? Depois que a Cristal estava com uns 4, 5 meses, e eu tinha, naquela época, nossa empresa tinha um salão, né, que era cabeleireiro, dia da noiva, tudo em conjunto ali, e nós tínhamos uma parceria, até porque o meu esposo, o Luiz, né, que ele tem a Look Vision, ele faz foto, filmagem, eventos, e era um parceiro ali do dia da noiva, né? Então eu dava esse apoio ali e fui convidada a ser sócia também. Só que eu falei assim: gente, como que você traz um bebezinho para ficar? Minha sogra já cuidava, né, durante a semana toda. Eu falei assim: como? Não tem como. Aí foi aonde eu sentei com o seu Oswaldo e com os outros sócios e falei assim: olha, me dói muito, porque era algo maravilhoso, muito bonito, muito bem estruturado, que os clientes adoravam, mas para mim não dá, porque eu preciso dar atenção para minha filha. Sim, e aí eu me afastei um pouco dos eventos, do salão, fechei o salão, me afastei dos eventos, porque, né, enquanto eu não tinha ela, eu ficava durante a semana na Alarmes Brasil e
nos finais de semana, eu apoiava o meu esposo fotografando, indo nos eventos com ele, fazendo a parte de foto. Então, eu tive Aliás, que essa abrir. é uma outra aptidão sua, né? Você é fotógrafo profissional também, né? Isso devido a ele, né? Tá, Devido ao Luiz, porque eu acompanhava ele em todos os eventos que ele ia. E aí a gente vai aprendendo, né? As técnicas, tudo. Mas quando eu fui mãe, eu tive que abrir mão. Tive que abrir mão tanto da fotografia quanto da parte do salão também, que eu tive Para poder dar atenção para o bebê. Para dar atenção para Cristal. Tá certo, tá certo. Não, é legal, o empreendedor realmente passa por momentos que ele Passa. tem que saber quando entrar, saber quando sair. Sim. Não dá para fazer de modo intempestivo, mas quando você planeja e percebe que aquela é a melhor opção, não dá para deixar para depois também. Né? E a decisão foi fundamental. E uma coisa, né? Às vezes a gente escuta uma mulher contando esse tipo de história, né? Que a Paula está contando, e se você conversar com mulheres que são empreendedoras, que são empresárias, que trabalham em cargos de direção, em grandes empresas, e têm filhos, né? As histórias, elas são muito parecidas, né? Porque a gente acaba tendo que, como mulher, você sempre tem que abrir mão de alguma coisa relacionada à sua carreira para que você possa conduzir a maternidade. E, óbvio, né? Você tem que ter o apoio do esposo. A maternidade não é uma missão só da mãe, né? Ela é uma missão da família, né, Denis? Exatamente. Então, eu acho que o apoio familiar em casa, ele conta muito, né? E, às vezes, a gente escuta uma mulher falando assim e fala, tranquilo. Tranquilo nada. A gente vive uma crise interna na cabeça que você acha que você está sempre fazendo tudo errado, porque você não trabalha direito porque a sua cabeça está lá no filho e você não é mãe direito porque a sua cabeça está na empresa. Exatamente. É uma cobrança. É uma luta, né? É uma luta. E depois que eles crescem, eu acho que piora um pouquinho mais, né? Porque ainda você tem que lidar com a sua agenda, com a agenda do trabalho e com a agenda deles, né? Aliás, a Cristal está com 13 anos, né? Ela vai fazer 13 agora, dia 8 de outubro. Olha que legal. À medida que eles vão ficando mais adultos, as coisas vão se encaixando melhor, e eles vão tendo vida própria, as coisas vão melhorando. Sim. Né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês duas, porque você falou no momento de que você precisou se afirmar muito ali, porque é um ambiente muito masculino, esse das questões técnicas, monitoramento e tudo mais. E eu percebo aqui no ACEL Mulher também que a gente tem diferentes visões a respeito desse assunto. Tem pessoas que de fato sofreram muito por conta dessa masculinização de alguns ambientes de trabalho, e outras pessoas que muitas vezes tinham mais uma preocupação interna de, eu preciso me afirmar por causa disso, mas que, na verdade, já tem já está meio que normalizado a participação da mulher. Aqui, pelo menos, é normal que a Regina seja a nossa vice-presidente da Associação Comercial, presidente da ACEL Mulher, a chefe aqui do Empreende Show é a Grazi, então, assim, a gente está acostumado a responder às mulheres, né? Mas em alguns lugares é diferente. Como foi especificamente para você nesse caso? Você sentiu, de fato, algumas barreiras ou não? Era mais você que achava que precisava se reafirmar? Olha, na parte, eu não, assim, na parte administrativa, para mim foi muito tranquilo. Tá. Né? Já na parte técnica, quando eu fui buscar o conhecimento, né, para poder saber o que e também trazer o conhecimento para a minha equipe, né? Tá. Então a gente sente, né, que não existe o mesmo respeito em relação ao homem. Né? Eu posso ter uma monitora mulher e um monitor homem. Tá. Sempre, se é um homem que está perguntando, ele vai confiar mais no que o homem está falando do que na mulher. Tá. Então, aonde aí exige que a mulher tenha muito mais propriedade para poder afirmar isso. Tá. E a sua fórmula, assim como das suas monitoras, é essa: é trabalhar a sua propriedade, sua capacitação para... Exatamente. Então, eu procuro cada dia mais capacitá-las todos os dias para que elas falem de igual para igual. Perfeito. Independente com quem seja. Perfeito. E para você, Regina? Olha, eu acho que, de fato, existe um ambiente, uma situação onde a mulher, em certas condições, ela acaba sendo... ela acaba sendo inibida a se posicionar em algumas situações. Mas eu também acredito que isso está muito relacionado à personalidade daquela pessoa, daquela mulher. Eu falo que eu acho que eu era meio sem noção quando eu era mais jovem, entendeu? Porque eu sempre trabalhei num ambiente
masculino. Eu venho da área de tecnologia. Eu trabalhei durante 9 anos como CLT numa empresa de tecnologia. Eu era do departamento comercial. E, para mim, me relacionar com homens, sentar na mesa com os diretores da empresa, discutir com o chefe de produção sobre as entregas, sobre o que tinha que acontecer, nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Isso, para mim, mas eu acho que está muito relacionado à personalidade da pessoa, de você simplesmente ocupar o seu espaço. Sim. Agora, como é que se ocupa o espaço? Você ocupa o espaço entendendo, se capacitando. Porque se você sentar numa mesa com conhecimento, com entendimento sobre o tema que vai ser discutido, conversando de maneira educada, colocando a sua posição, não tem como o outro lado não te respeitar, entendeu? Você consegue conquistar respeito das pessoas, dando respeito a elas. Perfeito. E tendo conhecimento para compartilhar, para discutir. A partir do momento que eu e meu esposo resolvemos abrir a SMAC, eu também continuei nesse ambiente masculino, sempre conduzindo as questões administrativas, comerciais, financeiras da empresa, né? E isso, para mim, nunca foi uma barreira. Quando eu comecei a participar aqui da Acel Mulher, eu falo que eu mais aprendi com a Acel Mulher do que eu ensinei o que eu tenho, a bagagem que eu tenho para colocar. Porque eu vivenciei um ambiente aqui, uma situação que não fazia parte do meu mundo, que é essa vulnerabilidade que a mulher acaba sofrendo em diversos segmentos, em diversas situações. Eu entendo que ora pelo próprio ambiente mesmo, que ela oprime ela, e muitas vezes pela confiança e pela maneira com que essa mulher se comporta com a oportunidade que parece para ela. Perfeito. Muito legal. Uma pena que, infelizmente, não é a realidade de muita gente ainda. É verdade, né? Não é. E aí que eu acho que é fundamental esse trabalho do Acel Mulher, que vocês fazem, porque a Paula está junto também, para poder auxiliar aquelas que não têm não teve essa mesma condição, né, ou percepção, para que elas também possam literalmente se emancipar, né? O que eu acho, Paula, que isso é muito importante, e é fantástico, né, o Empreende Show ter dado essa oportunidade da gente fazer o Empreende Show delas, porque a gente tem trazido para cá mulheres que tiveram, sim, histórias difíceis, que nem no seu caso, que você saiu do interior, você teve um objetivo, você falou, eu vou estudar, vou fazer a contabilidade, porque ele precisa de uma contadora dentro da empresa dele, então você criou um objetivo para você. E olha aí, deu certo. Olha onde você está. Sim. Olha que fantástico. Você hoje é sócia da Anjo Azul, tem outros empreendimentos, tem um trabalho que te traz prazer, né? Fora daquele ambiente da semana toda que você executa. E isso é o que a gente tem que correr atrás. Então, o que a gente quer passar para as mulheres aqui que estão vendo esses eventos que a gente tem feito aqui é que ela é capaz, a mulher é capaz, ela só precisa acreditar nela e estudar, estudar, estudar e estudar. Exatamente. Porque se profissionalizando em todos os setores, porque assim, tem pessoas que falam assim, eu sou empreendedora, mas assim, ela sabe fazer aquele determinado produto. Sim. Né? Mas a empresa ela só não vive do produto. Não. Né? Ela tem que aprender a administrar, ela tem que aprender a vender, ela tem que aprender a divulgar, analisar, fazer preço, construção de preço. Então, eu acho que a Acel ela vem ajudando as empreendedoras muito nesse sentido. Sim. Porque, realmente, a parte mais difícil é isso, lidar com cliente, lidar com funcionário. Priorizar as coisas. Priorizar o que é mais importante. Né? Então, não é só nós termos um dom, né? Não é só ter o dom. Precisamos nos profissionalizar em todos esses setores para poder ser uma empresa de sucesso. Paulo, nessa trajetória sua, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou no assunto empreendedorismo? Assim? Qual foi nossa, isso eu não vou conseguir fazer? Qual foi o seu maior desafio? Olha, graças a Deus, assim, dentro da Alarmes Brasil,
E a gente sempre teve vários profissionais de alto gabarito ali dentro. Então, é algo que eu não precisei assim ter grandes desafios lá. Mas na Anjo Azul, quando começamos a iniciar o processo da Anjo Azul, isso foi importante, ter todos esses profissionais, porque eu me espelhei neles, Sim. nos melhores, né, para poder construir a minha identidade profissional. E quando eu fui para a Anjo Azul, quando veio a pandemia, foi um dos meus piores desafios e momentos da minha vida. Tá. Né? Porque foi algo que nunca ninguém tinha passado antes. Né? Nós não sabíamos o que ia ser. E eu tinha um trabalho que era 24 horas e que eu não poderia parar, porque todos os meus clientes estavam ali vulneráveis, porque nem todos estavam em casa, né? Algumas situações as pessoas estavam se aproveitando das empresas que estavam fechadas para poder roubos e etc. Então, o meu trabalho não podia parar, né? De forma alguma. E aí, quando eu saía de casa de manhã, que eu via aquela avenida vazia, sem carro, sem nada, e eu deixando a minha família, né, em casa, e eu saía correndo risco, é algo que eu falei assim, meu Deus, o que vai ser? Porque foi algo que abalou tudo. Sim. Abalou as empresas que eram meus clientes, abalou os clientes finais, a minha família, o trabalho do meu esposo, assim, ele parou, porque como trabalha com eventos, verdade, parou tudo. Né, parou aí tudo, abalo financeiro, tudo. já vai quebrando abala tudo, né? financeira e assim vai. E aí você se sente com aquela responsabilidade, que a decisão que você vai tomar é algo que vai influenciar na sua vida e na vida de todos que estão ao seu redor. Porque é um efeito cascata. Verdade. Né? Mas, graças a Deus, as minhas decisões foram as melhores. Estamos aí até hoje com a Anjo Azul. Não precisei fazer demissões em massa, como muitas empresas fizeram. Né? Consegui manter todo o nosso quadro de funcionários ali e ajudar os nossos clientes também, de alguma forma. Né? Tanto financeira quanto alguma orientação. Né? Alguns até cresceram. Legal, verdade. Durante a pandemia, aqueles que souberam aproveitar algumas oportunidades até cresceram, alguns parceiros nossos. Né? Mas, mais para o final dela, aconteceu algo familiar que meio que me tirou o meu chão. Né? A minha mãe pegou o Covid, né? E ela ficou entubada por uns 15 dias. Nossa. Né? E aí foi algo assim que na minha vida não adiantava você ter conhecimento, não adiantava você ter dinheiro, que estava na mão de Deus. Sim. Ali. Porque você não conseguia encontrar um hospital. Olha, foi a pior 24 horas da minha vida. Imagino. Porque um médico chega em você e fala assim para você, olha, ou você arruma um lugar em 24 horas para poder entubar sua mãe e internar ela, ou a gente não tem mais o que fazer. Meu Difícil. Né? E naquele momento, a gente se mobilizou, todos da família, conhecidos, para poder tentar. Né? Era algo que você só chegava e falava assim, não importa o valor, só consegue. Sim. E não importa onde. Mas mesmo assim não tinha. Não existia, não tinha. Eu fico triste porque eu acredito assim que algum familiar perdeu um ente querido, claro, mas que surgiu a oportunidade da minha mãe ser entubada e está hoje aqui com a gente, né? Aí, nesse momento, o pessoal segurou a estrutura da Anjo Azul para mim e eu fui para o interior, fiquei lá com ela 15 dias dentro de um hospital. Né? Não peguei Covid, mesmo estando dentro do hospital com ela lá, após ela ter passado a fase de risco, de contaminação, tudo. E, graças a Deus, ela está ótima hoje, se recuperou, né? Teve algumas sequelas que, geralmente, o Covid deixa, né? Mas é uma bênção para nós. É uma bênção, ela está viva, está aí, ela né? estar com a gente, curtindo a família, curtindo os netos, claro, né? E está aí com a gente. Então, essa foi, na minha vida, um dos piores desafios. Porque os outros, Regina, eu procuro driblar eles.
né? Os outros que a gente consegue, a gente vai... com saúde, o resto a gente corre atrás. Exatamente, né? Eu não me abato nos meus desafios. Eu procuro sempre ter mais força ainda quando eles surgem para mim. Legal. Paula, a gente, junto com a Ação Mulher aqui, você tem realizado, né, alguns eventos lá na Anjo Azul, né, que são eventos de apoio para as mulheres empreendedoras, para dar acolhimento, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse lado aí. Então, quando eu fui convidada, né? Inclusive, eu fui convidada pela Gislene, que é conhecida sua, que você convidou ela e ela me convidou. Sim. Né? E quando eu vim a primeira vez, eu me senti muito acolhida por vocês. Legal. Né? Um ambiente gostoso, agradável, né? E por mais que às vezes as pessoas falassem, nossa, Paula, mas você tem uma bagagem, tem tantas empresas, e o porquê, né? Ainda você vê. Exatamente pelo motivo de poder passar um pouco desse conhecimento, dessas experiências que a gente tem. Eu gosto muito de ensinar, Regina. Legal. Até os meus colaboradores, eu gosto sempre de ensinar o porquê daquilo, por que você tem que fazer isso e qual a finalidade disso. Esse é o segredo, né? E deixar eles preparados, né? E quando alguém sai de dentro das empresas e vão para um outro lugar, eu fico muito feliz, porque eu tenho testemunhos de que as pessoas me ligam e falam, Paula, poxa vida, eu sou muito agradecida a você por toda a orientação que você me deu e os ensinamentos. Porque se você não tivesse me ensinado, me apoiado, eu não estaria onde eu estou hoje. Né? Então, esse é um reconhecimento. E lá nós temos um auditório na Anjo Azul, Sim. onde a gente ministra as palestras, treinamentos para os funcionários, é um espaço para os nossos clientes, que a gente recebe também distribuidoras lá para dar o treinamento dos produtos. E nós pensamos, o porquê não abrir, né, esse espaço, né, e apoiar outras causas. Legal. Né? E passar os nossos conhecimentos. Então, esse ano, a Anjo Azul está muito mais aberta, né? Isso graças ao evento que nós fizemos no ano passado. Legal, em outubro, né? Com o apoio da CEL, e que foi um sucesso. Legal. Né? E que esse ano nós vamos repetir ele de novo, agora em outubro, no dia 21. Legal. Né? E a gente, é isso que a gente quer agora, né? Passar cada vez mais conhecimentos para os nossos parceiros. Né? E se eu puder trazer isso para o pessoal da CEL e as mulheres que frequentam aqui, os empresários, para mim vai ser ótimo. E esse evento que você está realizando na Anjo Azul é um evento que você faz aberto para a comunidade ou são para os funcionários? Trabalho das duas formas, tá? Tanto aberto, no caso esse do Outubro Rosa é aberto. Ok. Tá? E eu tenho alguns internos. Legal. Né? Mas que eu estou vendo que esses internos estão tão bons que estou até sentindo vontade de trazer eles para um público externo também. Olha que bacana, muito legal. É gostoso, não é? É gostoso. Essa sensação de poder fazer algo de bom. Sim. É o que o pessoal chama de give back, né? Devolver um pouco para a sociedade, para o mundo que ela dá de bom para você. É ótimo, é um combustível, né? Sim. E eu gosto muito de eventos. É algo que já estava na minha essência desde antes, né? Realmente eu tive que fazer uma pausa por causa da maternidade, né? Mas agora, Cristal, com 13, né? Já estamos tranquilos. Já, com certeza. Ó, nós temos um desafio agora, meninas. Qual? Fazer mais um monte de perguntas, que eu tenho mais duas que eu quero fazer, pelo menos, em 3 minutos. Ok. Tem muito mais coisas que eu queria saber, mas eu não queria deixar de abordar sobre mais um serviço importante que a Anjo Azul é super reconhecida na parte de rastreamento. Queria que você falasse um pouco desse serviço também que está disponível no seu portfólio. Sim. Nós temos, né, a parte de rastreamento. E o rastreamento, ele atende diversos setores. Tá? Tanto aquelas pessoas que adquirem ele por causa do roubo de veículos, tudo, mas também a gente tem um rastreamento de controle da própria estrutura da empresa. Perfeito. Por exemplo, vamos supor, colocar um rastreamento em veículos de vendedores. Você sabe qual é o trajeto que o vendedor fez, Perfeito. Quanto tempo ele está levando para chegar até o destino do seu cliente. Uma parte técnica também, motoboy, para você saber quantos minutos ele vai chegar para fazer a sua entrega. Então, a gente tem várias empresas que a gente trabalha em conjunto nesse sentido.
né, de fazer essas buscas, de tentar chegar no que é interessante para o cliente. Perfeito. Então, a gente cria projetos. Certo. Tá? Você me fala a sua necessidade e a gente tenta embarcar a tecnologia do rastreamento dentro dessa necessidade. Mas o rastreio é de veículos, basicamente. É de veículos, motos, caminhões, maquinários, maquinário guincho. também, né? Isso. Nós temos clientes lá no interior, em Martinópolis, que é uma usina, né? Então, e cada empresa, ela usa a seu favor a tecnologia. Sim. Né? Então, a gente não pode limitar a tecnologia a só uma coisa. Nós temos que ver aquilo que eu sempre falei. Qual que é a necessidade? Né? Um dia um cliente me procurou e falou, Paula, eu quero pôr um rastreador num cavalo. Aí eu peguei e falei assim, num cavalo? Num cavalo. Por quê? Às vezes ele pula a cerca e eu tenho que saber aonde que ele foi, porque o meu cavalo vale aí alguns milhões. Eu falei, entendi. Então tu merece um rastreamento mesmo. E aí a gente vai em busca, né? Vamos fazer um peitoral para deixar nele. Dá para ligar um rastreador no cavalo, né? Da parte elétrica, não. Mas existem os portáteis, Sim. que eles são recarregáveis e que eles duram X horas. Então, coloca o rastreador ali dentro daquele peitoral, que foi feita uma estrutura, coloca ali dentro e aí deixa ele andando. Aí, X horas, né, X tempo, você vai lá e vai substituindo ele e recarregando de novo. Olha e você só, concorda que ele é barato. um bem valioso para o dono dele, né? Com certeza. Se meu gato tivesse um rastreador, ele não tinha fugido. Você teria encontrado ele rapidamente, né? E assim, dentro de cada negócio, né? Então, tem empresas que usam para calcular tempo, igual a gente tem mineradora, que aí eles colocam nas máquinas para saber quanto tempo aquela máquina ficou parada, porque cada hora de uma máquina parada, quanto não é uma aquelas perca. máquinas gigantescas de mineradoras. É uma né? forma de medir a ociosidade do processo, do né? processo, né? Então, você vê que serve para N coisas. Agora, então, a parte de rastreadores, a Anjo Azul atende diretamente o cliente final. Isso, rastreador sim. Legal. Rastreador sim. E o monitoramento é terceirizado Exatamente. para outras empresas que Do instalam ramo. alarmes do ramo. Entendi. Então, precisar rastrear qualquer coisa, inclusive esses bichos que pulam cerca, rastrear todo mundo. Vamos lá. Tá bom. Beleza. Minha pergunta já foi, Regina, agora é a Já sua. foi. Já foi. Não, eu acho que a Paula falou bastante a respeito, né, do trabalho dela. Paula, você sabe que a gente Nasce a Mulher, nós estamos lançando um concurso esse mês que chama o Prêmio Inspiração Empreendedora, né? E esse prêmio, a empreendedora, ela precisa gravar um vídeo de 1 minuto e contar para a gente o que motivou ela a empreender, né? Então, a minha pergunta para você, Paula, é essa. O que motivou você a empreender? Olha, foram tantas coisas. Em 1 minuto. Em 1 minuto. Olha, eu acho que eu tive assim, o seu Oswaldo foi um dos meus maiores motivadores e um dos meus espelhos a ser seguido. E ele é uma pessoa muito visionária, né? E ele me ensinou que tudo é possível empreender. Basta você correr atrás para poder fazer com que aquilo acontecesse, né? Então, tudo que eu coloco à mão, eu vou com esse pensamento. Legal. Né? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso crescer, né? E como eu já empreendi em algumas áreas, né? Eu vou muito do que o meu coração e a minha vontade faz com que eu queira realizar aquilo, né? E eu procuro sempre, assim, saber fazer aquilo que eu estou empreendendo, que é algo importantíssimo. Legal. Né? Porque você sempre é o backup, né? De quando acontece algo inesperado. Você tem que ter uma análise para você poder empreender de maneira segura também, né? Sim. Com certeza. Né? A Paula já é uma inspiração empreendedora, com Sim, certeza. com Agora, certeza. eu queria que você falasse para quem nos acompanha como que faz para participar, para as empreendedoras participarem da Inspiração Empreendedora. Legal. Bom, eu convido você, empreendedora, você que tem um MEI, que tem um CNPJ, né, a participar do nosso concurso Inspiração Empreendedora. Esse é o 2º ano que a gente faz, que a Nasce a Mulher promove esse concurso. Você precisa ter um CNPJ, precisa gravar um vídeo de
1 minuto contando para a gente o que te motivou a empreender. Não é para falar do seu produto, é para falar o que motivou, o que te levou a seguir esse caminho, né? A gente vai ter entrega deste prêmio no dia 16/11. Vai ser um evento aqui na Associação Comercial. A premiação para a ganhadora vai ser participar de um podcast aqui, de um bate-papo igual a esse aqui, para você contar a sua história, contar a respeito da sua empresa. A gente tem alguns outros prêmios patrocinados. Vai ser um evento bem legal. A Acel Mulher, durante o ano, né, ela acompanha todo o desenvolvimento da ganhadora do prêmio Inspiração Empreendedora. A moça que participou ano passado e ganhou, né, ela vai gravar um vídeo para a gente, que vai correr nas nossas redes sociais, contando o que mudou na vida dela depois que ela ganhou o prêmio Inspiração Empreendedora. Então, entra lá no @semecosasco ou @acelmulher, grava um vídeo de 1 minuto, marca o Acel Mulher, para que você possa fazer parte desse evento bem bacana. Com certeza, todo mundo é uma inspiração. É uma importante contar para todo mundo por que você é uma inspiração, né? É isso aí. Regina, Paula, infelizmente o tempo já chegou muito mais rápido do que eu queria, então vamos ter que encerrar. Ficou muita coisa legal que a gente poderia conversar. E, aliás, antes do podcast, a gente estava batendo um papo ali fora no café, que você estava com receio de participar de podcasts, entrevistas e tudo mais. Você mandou muito bem. Você fala muito bem, você é simpática, você fala a respeito do que você faz e conhece com profundidade, então fique à vontade para participar de qualquer coisa, que você vai ser um sucesso em todos os momentos, com certeza. E obrigado por ter vindo ao Empreende Show. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história. Espero inspirar, né, outras mulheres a empreender cada vez mais, se preparar para isso, que é muito importante, né? E aproveitar todas as oportunidades que a Acel oferece, o Acel Mulher também, né? Eu não perco nenhum, eu venho em todos, né, Regina? Porque, assim, nós sempre aprendemos algo com o outro, né? Às vezes é uma palavra, às vezes é um conselho, às vezes é uma experiência, e isso a gente leva para a vida da gente e a gente melhora cada vez mais. E eu estou, né, com um novo desafio para o próximo ano também, num novo segmento, a Anjo Azul vai estar entrando, e logo, logo espero estar aí passando para todos vocês um pouquinho mais dessa nova experiência que eu vou estar enfrentando aí futuramente. Opa, tem mais coisa boa por aí. Mais coisa boa por aí. Legal. Obrigado, Paula, mais uma vez. Obrigado a vocês. Com a gente Obrigada, show. Obrigado. Regina, valeu mais uma vez. Bela de um programa, bate-papo com uma pessoa que é uma inspiração. Obrigado por estar com a gente aqui no Empreende Show. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com esses meus amigos, porque isso aqui é um papo muito bom. E é isso aí, gente. Empreende Show delas. Isso aí. Especialmente muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente. Semana que vem tem mais, sempre com gente muito boa aqui da cidade de Osasco, da nossa região, mas que serve de inspiração para empreendedor de todo o Brasil. Grande abraço e vamos empreender. Tchau, tchau.